Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã acordou cinzenta sobre São Paulo e Mariana Oliveira observava pela janela do ônibus as ruas ainda molhadas da chuva da noite anterior. Aos 38 anos, carregava no rosto as marcas de quem trabalhou mais do que deveria para sustentar 2 filhos sozinha. Seus olhos castanhos, que já brilharam com sonhos de juventude, agora refletiam uma mistura de cansaço e determinação. Ela ajeitou a bolsa no colo e verificou o relógio pela 3ª vez naquela viagem. Não podia se atrasar. Nunca podia se atrasar. Há 5 anos trabalhava como babá para a família Valente. Augusto Valente, um dos empresários mais poderosos do país, construiu seu império no ramo de importações e exportações. Sua empresa movimentava milhões todos os meses, negociando com países de todos os continentes. O homem era imponente, de voz grave e olhar penetrante, acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Mariana conhecia bem aquele olhar. Conhecia também o tom de voz que ele usava quando estava irritado, o jeito como ignorava sua presença quando ela servia o café da manhã, como se ela fosse parte da mobília. Os filhos dele, Bruno e Melissa, eram crianças mimadas que exigiam atenção constante. Bruno tinha 10 anos e vivia grudado no videogame, gritando quando perdia. Melissa, de 7, chorava por qualquer coisa e só se acalmava quando Mariana cantava para ela. A esposa de Augusto, Silvana, era uma mulher elegante que passava mais tempo no salão de beleza e nas lojas de grife do que em casa. Mariana praticamente criava aquelas crianças, mas jamais recebeu um obrigada sincero de nenhum deles. O trabalho era exaustivo. Começava às 7 da manhã e só terminava depois, das 7 da noite. Às vezes, quando Augusto tinha jantares de negócios ou Silvana saía para seus eventos sociais, Mariana precisava ficar até mais tarde. Mas o salário, embora não fosse generoso para a quantidade de horas trabalhadas, era o que mantinha sua própria família viva. Com ele, pagava o aluguel do pequeno apartamento na Zona Leste, comprava comida, remédios para a mãe que tinha diabetes e conseguia dar alguma dignidade para seus filhos, Gabriel e Laura, seus 2 tesouros. Laura tinha 16 anos e estudava em escola pública sonhando em fazer faculdade de enfermagem. Era uma menina doce, responsável, que ajudava a cuidar da avó quando Mariana estava trabalhando. E Gabriel. Gabriel. Aquele menino era diferente desde que nasceu. Mariana lembrava com nitidez do dia em que percebeu que o filho tinha algo especial. Gabriel tinha apenas 5 anos quando começou a imitar sotaques que ouvia na televisão. Não era apenas imitação infantil. Ele captava nuances, entonações, ritmos. Aos 7 anos, já conseguia conversar em inglês básico apenas assistindo desenhos animados. Aos 9, pediu para a mãe comprar livros usados de idiomas no sebo da esquina. Mariana não entendia de onde vinha aquela sede de aprender. O menino estudava sozinho. Passava horas na biblioteca pública do bairro, onde tinha acesso à internet gratuita. Baixava aplicativos de idiomas, assistia videoaulas, conversava com estrangeiros em fóruns online. Era como se ele tivesse nascido com um dom que precisava ser exercitado, cultivado, expandido. E Mariana, mesmo sem entender completamente aquela obsessão, sempre apoiou. Gastava o pouco que tinha para comprar cadernos, canetas, fones de ouvido usados, porque ela sabia que a educação era a única saída para seus filhos escaparem da pobreza que ela mesma nunca conseguiu vencer. Agora, aos 14 anos, Gabriel dominava 9 idiomas. 9. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, russo, mandarim, japonês e árabe. Mariana não conseguia compreender como o filho aprendeu tudo aquilo sem nunca ter pisado em uma escola particular, sem aulas caras, sem viagens internacionais. Mas Gabriel tinha certificados oficiais de proficiência em cada um daqueles idiomas conquistados em exames que ele fazia, com bolsas de estudo ou em programas gratuitos oferecidos por universidades e institutos culturais. O menino era magro,
de pele morena, herdada do pai que foi embora antes mesmo de Laura nascer. Cabelos cacheados sempre despenteados e um olhar intenso que parecia enxergar além do que as pessoas mostravam. Ele não falava muito, mas quando falava era sempre algo relevante. Tinha uma maturidade que assustava Mariana às vezes. Parecia carregar um mundo inteiro dentro daquela cabeça. Naquela manhã, porém, Mariana estava nervosa por um motivo específico. A escola de Gabriel estava em recesso por reforma no prédio, e a mãe dela, que normalmente cuidava dos netos durante o dia, tinha ido passar uma semana na casa da irmã no interior. Laura estava em uma excursão escolar. Mariana tentou de tudo para não levar Gabriel ao trabalho, mas não tinha outra opção. Ligou para algumas amigas, mas todas estavam ocupadas. Tentou convencer Gabriel a ficar sozinho em casa. Mas ele era menor de idade, e ela não se sentia segura deixando-o sozinho o dia inteiro. Então, pela primeira vez em 5 anos, Mariana levaria o filho para a casa dos Valente. Ela tinha um medo que não conseguia explicar completamente. Não era medo de Gabriel se comportar mal. O menino era educado, silencioso, não dava trabalho. Era medo de que Augusto Valente visse seu filho. Visse de onde ela vinha. Visse a pobreza que ela tentava esconder atrás de uniformes limpos e postura profissional. Mariana sabia que o empresário a desprezava silenciosamente. Sabia que, para ele, ela era apenas mais uma empregada doméstica, substituível, invisível. E agora seu filho estaria ali, seu filho brilhante, genial, extraordinário, mas também seu filho pobre, negro, morador da periferia. Mariana sabia que Augusto não veria o gênio, veria apenas a origem. Gabriel estava sentado ao lado dela no ônibus, com a mochila surrada no colo. Dentro dela, levava alguns livros e os certificados de proficiência que conquistou. Ele nunca saía sem aqueles documentos. Eram sua prova de valor, seu passaporte para um futuro diferente. O menino olhava pela janela em silêncio, observando a cidade acordar. Não, parecia nervoso. Nunca parecia nervoso. Mariana, por outro lado, sentia o estômago revirar. Quando chegaram ao condomínio de luxo na região dos Jardins, Mariana respirou fundo antes de passar pela portaria. O segurança a conhecia e a cumprimentou com um aceno de cabeça, mas franziu a testa ao ver Gabriel. Ela explicou rapidamente que era seu filho e que precisava levá-lo apenas por aquele dia. O homem fez uma ligação para confirmar com a casa e, após alguns minutos tensos, liberou a entrada. O elevador subiu até a cobertura. Gabriel observava tudo com curiosidade silenciosa. Nunca tinha estado em um lugar tão luxuoso. As paredes espelhadas, o piso de mármore, o cheiro de perfume caro no ar. Era um mundo completamente diferente do apartamento de 2 quartos, onde ele dormia em um colchão no chão ao lado da irmã. A porta do apartamento se abriu e eles entraram. Mariana pediu em voz baixa para Gabriel ficar quieto, não mexer em nada, não chamar atenção. O menino assentiu. Ela o levou para a área de serviço, onde havia uma pequena mesa e algumas cadeiras. Ali, ele poderia ficar enquanto ela trabalhava. As horas passaram devagar. Gabriel tirou um livro da mochila e começou a ler. Era um texto em russo sobre história da literatura eslava. Ele já tinha lido aquele livro 3 vezes, mas sempre encontrava novos detalhes. Mariana ia e voltava, trazendo sanduíches e suco para o filho, verificando se ele estava bem. O menino a tranquilizava com um sorriso. Estava tudo bem, ele sabia ficar quieto. Por volta das 3 da tarde, Augusto Valente chegou em casa. Mariana ouviu a voz grave ecoando pelo corredor. Ele estava acompanhado de 2 homens de terno, aparentemente sócios ou clientes importantes. Falavam sobre uma negociação com uma empresa árabe. Mariana entendeu pela conversa que era um contrato milionário, algo que poderia expandir significativamente os negócios de Augusto. Ela serviu café na sala, mantendo os olhos baixos como sempre fazia. Os homens nem a olharam. Continuaram falando sobre cláusulas contratuais, termos de pagamento, logística de importação. Mariana voltou para a cozinha e respirou aliviada. Faltavam apenas algumas horas para ir embora. Mas então Bruno apareceu correndo pela casa, procurando algo. O menino abriu a porta da área de serviço e parou.
surpreso ao ver Gabriel sentado ali. Os dois se encararam por um momento. Bruno tinha 10 anos, era loiro, de olhos claros, usava roupas de marca e tênis importado. Gabriel tinha 14, era moreno, usava uma camiseta desbotada e tênis gasto. Mariana apareceu rapidamente tentando tirar o filho dali, mas Bruno já tinha começado a falar alto, chamando o pai. Augusto apareceu na porta da cozinha com uma expressão de irritação. Seus olhos se moveram de Bruno para Gabriel e depois para Mariana. "O que está acontecendo aqui, Mariana?" Ele perguntou com voz controlada, mas gelada. Mariana sentiu as pernas tremerem. Explicou rapidamente, atropelando as palavras, pedindo desculpas repetidas vezes. Disse que era apenas por aquele dia, que não tinha com quem deixar o filho, que ele não estava atrapalhando em nada, que ficaria quieto. Augusto olhou para Gabriel com desprezo evidente. O menino se levantou e ficou de pé, encarando o empresário sem baixar os olhos. Aquele gesto, aquela postura ereta, aquele olhar firme, irritou Augusto ainda mais. Ele não estava acostumado a ser encarado, especialmente não por um garoto pobre. "Seu filho não deveria estar aqui, Mariana", Augusto disse com frieza. "Esta é uma casa de família, não um depósito de crianças." As palavras caíram como pedras. Mariana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas engoliu o choro. Pediu desculpas, novamente disse que nunca mais aconteceria, que levaria o filho embora imediatamente se necessário. Bruno, sempre mimado e cruel quando tinha plateia, decidiu adicionar lenha na fogueira. Ele apontou para os livros na mochila de Gabriel e riu. "Olha, pai, ele trouxe livros. Deve estar fingindo que sabe ler." Um dos sócios de Augusto, que tinha acompanhado a cena com curiosidade mórbida, riu junto. O outro permaneceu em silêncio, claramente desconfortável com a situação. Gabriel não respondeu à provocação de Bruno. Apenas continuou olhando para Augusto. Mariana segurou o braço do filho, tentando puxá-lo para fora dali, mas Gabriel se manteve firme. Augusto se virou para sair, dando o assunto por encerrado, mas então Gabriel falou. Sua voz era calma, clara, sem traço de nervosismo ou raiva. "Eu falo 9 idiomas." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto parou no meio do corredor. Bruno parou de rir. Até o sócio que estava rindo ficou quieto. Todos se viraram para olhar o garoto. Augusto voltou devagar, com um sorriso de escárnio se formando nos lábios. Ele cruzou os braços e inclinou a cabeça, como quem ouve uma piada particularmente absurda. "Você fala 9 idiomas", ele repetiu, e então soltou uma gargalhada alta escandalosa, que ecoou pelo apartamento. Os sócios riram junto, mais para agradar o chefe do que por acharem genuinamente engraçado. Mariana puxou Gabriel com mais força, sussurrando desesperada para ele se calar, pedir desculpas, não piorar as coisas. Mas Gabriel não se moveu. Não desviou o olhar. Augusto se aproximou do menino, ainda rindo, mas agora com um brilho perigoso nos olhos. Ele se curvou um pouco para ficar na altura de Gabriel e falou com voz cheia de veneno. "Garoto, você mora em comunidade. Sua mãe é uma babá. Você provavelmente estuda em escola pública, que mal." "Tem, professor. E você quer me fazer acreditar que fala 9 idiomas? Eu que tenho uma empresa internacional, que viajo pelo mundo, que fiz universidade em outro país, eu falo 3 idiomas. 3. E mal consigo me virar no francês. Mas você, um moleque de favela, fala 9? Você sabe o quanto isso é ridículo?" As palavras eram como chicotadas. Mariana estava chorando agora, segurando o braço do filho, implorando em silêncio para que ele parasse, se curvasse, aceitasse a humilhação e preservasse o emprego dela. Mas Gabriel continuou firme. Ele abriu a boca e começou a falar. Primeiro em inglês, depois em espanhol, francês, alemão, italiano, russo, mandarim, japonês e, finalmente, em árabe clássico, ele pronunciou uma frase complexa sobre ética nos negócios e honra nas transações comerciais. A pronúncia era perfeita, a entonação impecável. O sorriso de Augusto desapareceu. Não de uma vez. Foi se apagando aos poucos como uma vela que derrete. Os sócios se entreolharam, surpresos. Bruno ficou boquiaberto.
Mariana soltou o braço do filho e levou as mãos ao rosto, dividida entre orgulho e terror. Augusto tentou recuperar o controle da situação. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, revelando nervosismo. Qualquer um pode decorar frases, ele disse rispidamente. Isso não prova nada. Você está exagerando, está mentindo. Crianças gostam de inventar histórias para chamar atenção. Eu não sei o que sua mãe ensinou a você, mas mentira tem perna curta. Gabriel, ainda calmo, tirou a mochila das costas. Abriu o zíper devagar e começou a retirar documentos, um por um, certificados de proficiência, inglês avançado pelo Cambridge, espanhol pelo Instituto Cervantes, francês pelo Alliance Française, dele italiano, Goethe alemão, TOEFL russo, HSK mandarim, JLPT japonês e, finalmente, certificação em árabe clássico por uma universidade renomada do Oriente Médio, obtida através de curso online gratuito. Ele colocou os papéis sobre a mesa da cozinha, um ao lado do outro, em fila organizada. Todos carimbados, todos assinados, todos validados por instituições reconhecidas internacionalmente. Augusto se aproximou da mesa com desconfiança. Pegou o primeiro certificado e examinou de perto, depois o segundo, o terceiro. Procurava desesperadamente por alguma falha, alguma evidência de falsificação. Mas quanto mais lia, mais sua expressão mudava. A arrogância dava lugar à confusão. A confusão começava a se transformar em algo que ele nunca esperou sentir diante de um garoto de 14 anos morador da periferia. Respeito. Mas Augusto Valente não era homem de admitir que estava errado facilmente. Ele jogou os certificados de volta na mesa, com um gesto brusco, e cruzou os braços novamente. Certificados podem ser comprados, ele disse, mas a voz não tinha mais tanta convicção. Gabriel tirou o celular do bolso. Era um aparelho antigo com tela rachada, mas funcionava. Ele abriu um aplicativo de videochamada e discou um número. Em poucos segundos, uma mulher asiática de meia idade apareceu na tela. Gabriel começou a falar com ela em mandarim. A conversa fluiu naturalmente, com Gabriel fazendo perguntas complexas sobre literatura chinesa contemporânea e a professora respondendo com entusiasmo visível. Depois de alguns minutos, Gabriel virou o celular para Augusto e disse em português: "Esta é a professora Zhang. Ela dá aulas online de mandarim há mais de 15 anos. Pode perguntar a ela sobre mim." Augusto, agora completamente desconcertado, pegou o telefone. A professora Zhang, em um inglês carregado de sotaque, mas compreensível, explicou que Gabriel tinha sido o melhor aluno que ela já teve em toda a sua carreira. Que ele aprendeu em 2 anos o que a maioria dos alunos levava 5 para dominar. Que ele tinha uma capacidade cognitiva excepcional para idiomas e que ela havia recomendado o menino para programas de bolsa em universidades internacionais. Quando Augusto devolveu o celular, suas mãos tremiam levemente. Ele olhou para Gabriel como se o visse pela primeira vez. Não mais como o filho da babá, não mais como um garoto de comunidade, mas como alguém que desafiava todas as suas crenças sobre mérito, origem e valor. Mariana estava em choque. Nunca tinha visto aqueles certificados todos juntos. Sabia que o filho era dedicado, mas não tinha dimensão real do que Gabriel havia conquistado. Lágrimas de orgulho desciam pelo seu rosto, enquanto ela observava o filho enfrentar o patrão com uma dignidade que ela mesma nunca conseguiu ter. Um dos sócios de Augusto, o que tinha ficado em silêncio durante toda a cena, se aproximou de Gabriel com expressão respeitosa. Ele era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar gentil. "Rapaz, isso é extraordinário", ele disse. "Eu trabalho com comércio internacional há 30 anos e conheço executivos formados em universidades de elite que não falam metade dos idiomas que você domina. Como você conseguiu aprender tudo isso?" Gabriel respondeu com simplicidade. "Biblioteca pública, internet gratuita, videoaulas, aplicativos e muita dedicação. Quando você quer algo de verdade, encontra um jeito." Augusto ainda estava processando tudo aquilo. Sua mente trabalhava rapidamente, tentando encaixar aquela realidade em suas convicções.
Como era possível? Como um garoto sem recursos, sem escola particular, sem viagens, sem tutores caros, conseguiu algo que ele próprio, com todos os privilégios do mundo, não conseguiu? A resposta era simples, mas dolorosa demais para Augusto aceitar. Talento não se compra, dedicação não se herda, inteligência não vem com sobrenome ou endereço nobre. Bruno, que tinha começado tudo com sua provocação cruel, agora estava escondido atrás do pai, sem saber como reagir. Mariana ainda chorava, mas agora eram lágrimas misturadas. Orgulho e medo, admiração e terror. Porque ela sabia que aquela demonstração de competência poderia ter duas consequências. Ou Augusto respeitaria o filho dela, ou a demitiria imediatamente por orgulho ferido. O silêncio na cozinha era pesado. Gabriel guardou os certificados de volta na mochila com cuidado, organizando cada um em seu lugar. Colocou o celular no bolso, ajeitou a mochila nas costas e esperou. Augusto finalmente falou, mas sua voz era diferente, mais baixa, menos confiante. Você corrigiu erros, ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Gabriel confirmou com a cabeça. Na negociação com a empresa árabe, ouvi a conversa há pouco. Vocês usaram termos incorretos 3 vezes. Termos que podem mudar completamente o significado das cláusulas contratuais. Se assinarem do jeito que está, vão perder dinheiro. Muito dinheiro. Os 2 sócios se entreolharam alarmados. Augusto sentiu o suor frio descer pela nuca. Aquela negociação valia dezenas de milhões. Se houvesse erros linguísticos, toda a estrutura do contrato poderia desmoronar. Você pode identificar os erros? Augusto perguntou. E agora não havia mais escárnio em sua voz. Apenas urgência. Gabriel poderia ter se vingado naquele momento. Poderia ter recusado. Virado as costas. Deixado o empresário arrogante sofrer as consequências de sua ignorância. Mas ele não fez isso, porque Gabriel não era movido por vingança. Era movido por justiça, e justiça não é o mesmo que vingança. Posso, ele respondeu, mas antes preciso falar sobre outra coisa. E foi então que Gabriel tirou o pequeno gravador digital da mochila. O pequeno gravador digital repousava na palma da mão de Gabriel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Era um aparelho simples, barato, daqueles que podem ser comprados em qualquer loja de eletrônicos por menos de R$ 50. Mas naquele momento, sob a luz da tarde que entrava pela janela da cobertura luxuosa, aquele objeto parecia ter o poder de mudar tudo. Augusto Valente olhou para o gravador e depois para o garoto. Suas sobrancelhas se franziram em uma expressão que misturava confusão e irritação. Ele ainda não havia compreendido completamente o que estava acontecendo, mas um instinto antigo, aquele mesmo instinto que o alertava sobre armadilhas em negócios arriscados, começou a soar como um alarme distante em sua mente. — O que é isso, Gabriel? Augusto perguntou, usando o nome do menino pela primeira vez. A voz ainda carregava autoridade, mas havia uma rachadura nela, um tremor quase imperceptível, que denunciava nervosismo. Gabriel não respondeu imediatamente. Seus dedos apertaram o botão de play, e o escritório foi preenchido por vozes. A primeira voz era de Augusto. A segunda era de um dos homens que estava ali presente, o sócio de cabelos escuros chamado Ricardo. Era uma conversa que acontecera há cerca de 3 meses, durante um almoço de negócios aqui mesmo na cobertura. Mariana lembrava daquele dia. Ela havia servido a refeição enquanto os homens discutiam estratégias empresariais. Mas o que saía do gravador não era discussão de negócios. Era algo muito pior. A voz de Augusto ecoava com clareza assustadora. Eu nunca contrataria gente dessa para cargos importantes, Ricardo. Você sabe como é. Eles não têm educação adequada, não têm postura. Imagina colocar alguém assim para representar minha empresa em uma reunião internacional? Seria um desastre. Podem até ser bons para serviços básicos, mas nada além disso. É uma questão de padrão, de imagem. A voz de Ricardo respondia com uma risada. Entendo perfeitamente. Tem que manter o nível. Não dá para misturar as coisas. Cada um no seu lugar. E Augusto continuava. Exatamente. E outra coisa.
Eles têm uma cultura diferente, não entendem comprometimento, disciplina, querem tudo facilitado. Eu já dei oportunidade para alguns e sempre me arrependi. Melhor nem arriscar. Mantenho eles nas funções operacionais e pronto. Assim todo mundo fica no lugar certo. Mariana levou as mãos à boca, sufocando um gemido. Ela lembrava daquele almoço. Lembrava de estar na cozinha, preparando sobremesa sem saber que estava sendo discutida daquela forma, sem saber que o homem para quem ela trabalhava fielmente há 5 anos a via como alguém inferior por natureza, incapaz de crescer, destinada eternamente a funções subalternas. As lágrimas voltaram a correr, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de medo ou vergonha. Eram lágrimas de raiva contida, de humilhação acumulada, de anos de desrespeito velado que finalmente ganhava voz. 5 anos de chegar cedo, sair tarde, cuidar dos filhos alheios com carinho, enquanto deixava os próprios em casa. 5 anos acreditando que se trabalhasse duro, se fosse dedicada, talvez um dia ganhasse um aumento justo, talvez um reconhecimento sincero, e tudo isso para descobrir que, para Augusto, ela jamais seria mais do que um serviço básico. Bruno estava pálido. Até ele, com seus 10 anos e sua criação mimada, conseguia entender que algo muito grave estava acontecendo. Os 2 sócios de Augusto permaneciam imóveis. Ricardo, cuja voz também estava na gravação, tinha o rosto vermelho de constrangimento. O outro, o senhor de cabelos grisalhos, balançava a cabeça com decepção visível. Augusto tentou falar, mas Gabriel continuou segurando o gravador. Havia mais. A conversa prosseguia com comentários ainda mais específicos, citando funcionários da empresa por características físicas e origens, categorizando pessoas como se fossem produtos em uma prateleira. Negros para serviços braçais. Mulheres bonitas para a recepção. Gente de comunidade mantida longe de cargos de confiança. Cada palavra era uma lâmina afiada cortando a fachada de empresário respeitável que Augusto mantinha publicamente. Quando a gravação finalmente terminou, o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Gabriel desligou o aparelho e o segurou firme, olhando diretamente para Augusto. O empresário estava branco. Não da palidez do medo, mas da palidez de quem acaba de ver sua vida inteira ruir diante dos olhos. Você me gravou, Augusto disse, e a voz saiu como um sussurro rouco. Você invadiu minha privacidade. Isso é crime. Gabriel balançou a cabeça calmamente. Não é crime. Eu verifiquei. No Brasil, a gravação unilateral é permitida quando uma das partes está presente na conversa, especialmente se usada como prova de ato ilícito. Eu estava aqui naquele dia. Minha mãe me trouxe porque a escola estava em greve. Fiquei na área de serviço, mas ouvi tudo. E gravei. Legalmente. Ricardo tentou intervir, a voz saindo tensa e aguda. Isso não prova nada. Foi uma conversa particular. Tirada de contexto, qualquer advogado derrubaria isso. Gabriel se virou para ele com uma expressão que revelava uma maturidade assustadora para um garoto de 14 anos. Contexto não muda o conteúdo, e 3 meses de mensagens de texto entre vocês, discutindo políticas discriminatórias de contratação, também ajudam a estabelecer o contexto. Sim, eu tenho acesso a isso também. Tudo legal. Tudo documentado. Augusto deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Ele olhou para Gabriel com uma mistura de choque e algo que se aproximava de medo. Como aquele garoto, aquele menino que ele tinha ridicularizado minutos atrás, conseguiu fazer tudo aquilo? Como ele teve acesso a informações privadas? Como ele sabia sobre leis trabalhistas e direitos civis? O sócio de cabelos grisalhos, que até então permanecera calado, finalmente falou. Sua voz era séria, carregada de autoridade de quem viveu muitos anos e conhecia as consequências das coisas. Augusto, se isso vazar, a empresa acaba. Não estou exagerando. Processos trabalhistas, investigações do Ministério Público, boicote de clientes, destruição da imagem. Tudo que você construiu nos últimos 20 anos vai desaparecer em uma semana. E você sabe disso. Augusto sabia. Claro que sabia.
Ele tinha visto empresas maiores do que a sua desmoronarem por escândalos de discriminação. Vira executivos poderosos serem humilhados publicamente, perderem tudo. Mas ele nunca imaginou que seria ele. Nunca imaginou que um garoto de 14 anos seria capaz de derrubá-lo. O empresário respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Ele olhou para Gabriel e, pela primeira vez, falou com um tom que não era nem de escárnio nem de raiva, mas de alguém tentando negociar. O que você quer, Gabriel? Dinheiro? Sua mãe quer um aumento? É isso? Quanto? Gabriel não se moveu. Sua expressão permaneceu neutra, quase indiferente. Não quero dinheiro. Quero justiça. Augusto soltou uma risada curta, nervosa, sem humor. Justiça. Você tem 14 anos e está falando de justiça. Você sabe como o mundo funciona, garoto? Justiça não existe. Existe poder. Existe dinheiro. Existe influência. E eu tenho tudo isso. Você tem um gravador barato e uma ilusão. Foi então que Mariana falou. Sua voz saiu baixa, mas firme. Ela tinha parado de chorar. Seus olhos estavam fixos em Augusto e havia algo neles que o empresário nunca tinha visto antes. Havia dignidade. Havia força. Havia a recusa absoluta de continuar sendo invisível. Senhor Augusto, eu trabalhei para o Senhor durante 5 anos. Cuidei dos seus filhos como se fossem meus. Limpei sua casa. Cozinhei sua comida. Cancelei compromissos com minha própria família para ficar aqui quando o Senhor precisava. E o tempo todo, o Senhor me via como inferior, como alguém que não merecia respeito. Meu filho tem 14 anos, mas ele entende uma coisa que o Senhor nunca entendeu. Justiça não é uma ilusão, é uma necessidade. E quando as pessoas não têm mais nada a perder, a justiça se torna a única coisa que importa. As palavras de Mariana caíram como martelos. Augusto olhou para ela e viu pela primeira vez em 5 anos uma pessoa. Não uma babá, não uma empregada. Uma pessoa com sentimentos, com dores, com sonhos destruídos e esperanças sufocadas. E pela primeira vez, ele sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Vergonha. Bruno começou a chorar. O menino não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo precioso estava se quebrando. Ele correu para o quarto e bateu a porta. Ricardo olhava para o chão, incapaz de encarar Mariana ou Gabriel. O sócio de cabelos grisalhos observava tudo com uma tristeza profunda nos olhos. Gabriel finalmente falou, detalhando o que queria. E quando ele começou a listar suas exigências, Augusto percebeu que não estava lidando com uma criança. Estava lidando com alguém que havia planejado cada passo, previsto cada reação, preparado cada movimento como um enxadrista experiente. Primeiro, minha mãe será promovida a supervisora de cuidados familiares, com salário compatível com a função e todos os direitos trabalhistas regularizados. Carteira assinada, férias, 13º FGTS, tudo que ela deveria ter recebido desde o início, mas que o senhor sempre prometeu e nunca cumpriu. Augusto abriu a boca para protestar, mas Gabriel continuou. Segundo, a empresa criará um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, não bolsas simbólicas, bolsas reais, que cubram mensalidades escolares, materiais, transporte e alimentação. 50 bolsas no primeiro ano, 100 no segundo, 200 no terceiro, com acompanhamento pedagógico e psicológico, e a seleção será feita por mérito, não por indicação. Ricardo soltou um gemido de protesto. Isso vai custar milhões. Gabriel o ignorou. Terceiro, eu serei contratado como consultor linguístico júnior. Trabalharei meio período para não prejudicar meus estudos, revisando contratos internacionais, participando de negociações quando necessário e treinando funcionários em idiomas. Salário compatível com a função. Carteira assinada. Tudo dentro da lei. Augusto finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse mais aguda do que pretendia. Você é menor de idade. Não pode ser contratado assim. Gabriel sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso triste, sem alegria. Posso sim. Menor aprendiz. Lei MEI 97. Empresas de grande porte são obrigadas a contratar um percentual de menores aprendizes. Sua empresa está abaixo da cota. Eu verifiquei.
e consultoria linguística se encaixa perfeitamente no programa. Mais uma vez, Sr. Augusto, tudo legal. Tudo dentro da lei. O empresário passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio. Ele olhou para os sócios em busca de apoio. Mas Ricardo estava ocupado demais tentando não vomitar, e o senhor de cabelos grisalhos apenas balançava a cabeça, indicando que não havia saída. E se eu recusar? Augusto perguntou, já sabendo a resposta. Gabriel tirou mais 2 pequenos gravadores da mochila e os colocou sobre a mesa. Então essas 3 cópias da gravação, mais todas as evidências, documentais que reuni, vão para o Ministério Público do Trabalho, para a imprensa e para cada grande cliente da sua empresa. Em 24 horas, o senhor será o empresário mais odiado do Brasil. Em 48 horas, terá perdido metade dos contratos. Em uma semana, estará respondendo a processos que vão drenar sua fortuna até não restar nada. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de alguém que acabou de perder uma batalha que nem sabia que estava travando. Augusto olhou para Gabriel e viu não um inimigo, mas um espelho. Um espelho que refletia tudo o que ele tinha se tornado. Tudo o que ele havia perdido no caminho em busca de poder e dinheiro. Humanidade, empatia, justiça. O sócio de cabelos grisalhos se aproximou de Gabriel e estendeu a mão. O menino a apertou com firmeza. Meu nome é Fernando, o homem disse. Sou sócio minoritário dessa empresa há 15 anos. E devo dizer que em todo esse tempo nunca vi ninguém negociar com tanta inteligência e preparação. Você seria um excelente advogado ou diplomata. Ou as duas coisas. Gabriel agradeceu com um aceno de cabeça. Fernando se virou para Augusto e falou com seriedade. Aceite as condições dele. Não é chantagem, é correção. É a oportunidade de fazer o que é certo antes de ser forçado a fazer. E, sinceramente, Augusto, você deveria ter feito isso há muito tempo. Augusto ainda tentou resistir. Seu orgulho, aquela armadura que ele construiu ao longo de décadas de sucesso empresarial, não queria ceder. Mas então ele olhou para Mariana, viu as lágrimas secas no rosto dela, viu a postura ereta, a dignidade ferida, mas não quebrada. E algo dentro dele, algo pequeno e esquecido há muito tempo, começou a rachar. Ele lembrou de quando tinha 14 anos. Lembrou da mãe lavando roupas para fora para sustentar a família, depois que o pai abandonou todos. Lembrou de passar fome, de usar roupas doadas, de ser olhado com desprezo por ser pobre. Lembrou do dia em que jurou que nunca mais seria pobre, nunca mais seria desprezado, nunca mais seria invisível. Mas em algum lugar do caminho, ele se transformou exatamente naquilo que odiava. Tornou-se o opressor, o homem que olhava para baixo com desprezo, o homem que tirava a dignidade dos outros para inflar a própria. Augusto sentou-se pesadamente em uma cadeira. Passou as mãos pelo cabelo, e pela primeira vez em muitos anos ele pareceu velho, cansado, perdido. Está bem, ele disse, e a voz saiu derrotada. Eu aceito todas as condições. Gabriel não demonstrou triunfo, não sorriu, não comemorou. Apenas tirou mais um documento da mochila. Era um contrato. Impresso, organizado com todas as cláusulas detalhadas. Augusto pegou o papel e começou a ler. E conforme lia, sua expressão mudava de surpresa para incredulidade e, finalmente, para uma espécie de respeito relutante. Cada ponto estava ali. Cada exigência de Gabriel transformada em cláusula contratual juridicamente válida. Havia espaço para assinatura, para testemunhas, para data. Havia inclusive penalidades caso Augusto tentasse reverter qualquer uma das mudanças. O documento estava perfeito, profissional, irrefutável. Você preparou isso sozinho? Augusto perguntou, genuinamente impressionado. Tive a ajuda de um advogado trabalhista. Ele atende gratuitamente na clínica jurídica da Universidade Pública, onde faz mestrado. Revisou tudo 3 vezes. Está tudo correto, tudo executável. Ricardo finalmente falou, a voz ainda trêmula. Augusto, pense bem. Você está sendo coagido. Fernando respondeu antes que Augusto pudesse falar. Ele está sendo confrontado com as consequências dos próprios atos. Não é coação,
É responsabilidade. Assine logo, Augusto, e agradeça por esse menino ter maturidade suficiente para oferecer uma saída em vez de apenas destruir tudo. Augusto pegou a caneta. Suas mãos tremiam levemente. Ele assinou. Fernando assinou como testemunha. Gabriel assinou como parte interessada. Mariana, ainda em choque, assinou como beneficiária direta de algumas das cláusulas. Quando todos terminaram, Gabriel guardou o documento original em um envelope lacrado e entregou a Fernando. Por favor, guarde isso. Sei que o senhor é um homem honrado. Confio que garantirá o cumprimento do acordo. Fernando aceitou o envelope com solenidade. Ele olhou para Gabriel com algo próximo da admiração. Você tem algo que a maioria dos adultos perdeu ao longo do caminho. Você tem princípios e, mais importante, você tem a coragem de lutar por eles. Não perca isso nunca, garoto. Gabriel apenas acenou. Ele estava cansado, não fisicamente, mas emocionalmente exausto. Aquilo tudo tinha sido planejado durante meses, desde o dia em que ouviu Augusto falando daquelas coisas terríveis e decidiu gravar. Desde então, ele estudou leis trabalhistas, consultou advogados, preparou cada documento, previu cada objeção. Tudo para aquele momento. Mariana abraçou o filho. Apertou forte, como se quisesse protegê-lo de um mundo que ela sabia ser cruel e injusto. Gabriel retribuiu o abraço e sussurrou no ouvido dela. Acabou, mãe. Você não precisa mais se curvar para ninguém. E Mariana, que tinha passado tantos anos engolindo humilhações, aceitando desrespeito, sorrindo quando queria chorar, finalmente permitiu que o choro saísse. Não era choro de tristeza. Era choro de libertação. Augusto observava mãe e filho abraçados e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ele sentiu que tinha perdido algo essencial, algo que o dinheiro não poderia comprar de volta. Ele tinha perdido sua própria humanidade, e um garoto de 14 anos acabava de mostrar a ele o quanto isso custou. Ricardo se despediu rapidamente, claramente querendo sair dali o mais rápido possível. Fernando permaneceu mais um pouco, conversando com Gabriel sobre os próximos passos, sobre como implementar o programa de bolsas, sobre logística e cronograma. O menino respondia todas as perguntas com clareza e segurança. Ele tinha pensado em tudo. Quando Fernando finalmente saiu, restaram apenas Augusto, Mariana e Gabriel no escritório. A tarde já morria lá fora, e as luzes da cidade começavam a se acender. Bruno continuava no quarto, e ninguém foi chamá-lo. Ele precisava processar o que tinha visto. Augusto quebrou o silêncio, e sua voz era diferente agora. Não tinha mais a arrogância de antes, não tinha mais o desprezo automático. Tinha apenas cansaço e, talvez, um começo pequeno de vergonha genuína. Gabriel, aqueles erros na negociação árabe que você mencionou, você ainda pode me mostrar quais são? Gabriel confirmou com a cabeça. Sentou-se à mesa e pegou os documentos da negociação que estavam sobre a mesa. Durante a próxima hora, ele explicou cada erro linguístico, cada nuance cultural que tinha sido ignorada, cada termo que podia ser interpretado de forma diferente. Augusto ouvia em silêncio, fazendo anotações, fazendo perguntas. E conforme ouvia, ele entendia que aquele garoto não havia apenas salvado sua reputação. Tinha salvado milhões em contratos que poderiam ter desmoronado por erros evitáveis. Quando Gabriel terminou, Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele fez uma pergunta que não tinha nada a ver com negócios. Por que você não me destruiu? Você tinha poder para fazer isso. Poderia ter me humilhado publicamente, me arruinado. Por que ofereceu uma saída? Gabriel olhou o empresário nos olhos e respondeu com uma simplicidade que era mais profunda do que qualquer filosofia complexa. Porque destruir você não consertaria nada, não traria justiça, apenas criaria mais dor. Eu não quero vingança. Quero mudança. E mudança real só acontece quando as pessoas têm chance de fazer diferente. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Augusto as absorveu lentamente, deixando que penetrassem a armadura de cinismo e orgulho que ele construiu ao longo dos anos. E pela primeira vez em décadas,
ele sentiu algo que não sabia mais que era capaz de sentir: esperança de ser uma pessoa melhor. Os 3 meses seguintes trouxeram uma transformação que ninguém poderia ter previsto. A cobertura luxuosa nos jardins continuava a mesma, com seus móveis caros e suas janelas de vidro que ofereciam vista privilegiada da cidade. Mas o que acontecia dentro daquelas paredes era completamente diferente. Mariana acordava todas as manhãs ainda sem acreditar completamente na nova realidade. Agora, ela tinha carteira assinada como supervisora de cuidados familiares, um título que parecia estranho nos primeiros dias, mas que aos poucos ela aprendeu a carregar com dignidade. O salário tinha praticamente triplicado. Pela primeira vez em anos, ela conseguia pagar as contas sem o aperto no peito, sem precisar escolher entre comprar remédio para a mãe ou comida para os filhos. Mas a mudança mais profunda não estava no contra-cheque, estava na forma como era tratada. Augusto não a chamava mais com aquele tom impaciente. Não jogava ordens como se ela fosse um objeto. Ele a cumprimentava pela manhã, perguntava sobre a família dela, ouvia quando ela sugeria mudanças na rotina das crianças, e embora ainda houvesse uma distância entre eles, era uma distância de respeito mútuo, não de desprezo. Silvana, a esposa de Augusto, demorou mais para aceitar as mudanças. Nos primeiros dias, ela tratou Mariana com frieza gelada, claramente ressentida por ter que reconhecer uma ex-babá como supervisora. Mas conforme as semanas passavam, algo mudou. Talvez tenha sido quando Mariana sugeriu um cronograma educacional melhor para Bruno e Melissa, baseado em estudos de desenvolvimento infantil que ela tinha lido, ou quando organizou as atividades das crianças de forma tão eficiente que Silvana teve mais tempo livre sem abrir mão da qualidade dos cuidados. Aos poucos, o gelo derreteu. Não se tornaram amigas, mas desenvolveram uma relação profissional saudável, baseada em competência e resultados. Bruno e Melissa também mudaram. No início, Bruno estava confuso e envergonhado pelo que tinha presenciado naquele dia. Ele tinha visto o pai ser confrontado, humilhado, forçado a reconhecer erros. Para um menino de 10 anos acostumado a ver o pai como uma figura todo-poderosa, aquilo foi chocante. Mas com o tempo, Bruno começou a observar Gabriel com curiosidade. O garoto que tinha sua idade mais 4 anos e falava 9 idiomas. O garoto que tinha coragem de enfrentar um bilionário. Um dia, Bruno pediu a Gabriel para ensinar-lhe mandarim. Gabriel aceitou. As aulas aconteciam 2 vezes por semana, depois da escola de Bruno. No começo, era apenas cumprimento de obrigação, mas aos poucos, uma amizade estranha começou a se formar. Bruno descobriu que aprender era interessante quando alguém ensinava com paciência, e Gabriel descobriu que Bruno não era apenas um menino mimado. Era uma criança que nunca tinha sido ensinada sobre empatia ou esforço, porque tudo sempre chegou fácil demais para ele. Melissa, por sua vez, se apegou a Gabriel de uma forma quase comovente. Ela o seguia pela casa, pedindo para ele contar histórias em outros idiomas, fazendo perguntas sobre países distantes. Gabriel tinha paciência infinita com a menina. Contava histórias da mitologia chinesa em mandarim, traduzia canções russas, explicava por que o árabe se lia da direita para a esquerda. Melissa absorvia tudo com os olhos brilhando de fascínio, mas a maior transformação estava acontecendo com Augusto. Nos primeiros dias após assinar o contrato, o empresário ficou recluso. Cancelou reuniões, evitou eventos sociais, passou horas trancado no escritório. Fernando, o sócio de cabelos grisalhos, visitava-o regularmente, conversando longamente sobre responsabilidade social, sobre legado, sobre o tipo de homem que Augusto queria ser lembrado como sendo. Foi Fernando quem sugeriu que Augusto visitasse a comunidade onde Mariana e Gabriel moravam. No começo, Augusto recusou categoricamente. A ideia de entrar em uma favela o enchia de preconceitos e medos que ele nem sabia que tinha. Mas Fernando insistiu. Se você quer realmente mudar, precisa entender de onde essas pessoas vêm. Precisa ver com os próprios olhos a realidade que você sempre ignorou. E assim, em uma manhã de sábado,
Augusto Valente, empresário bilionário, entrou pela primeira vez na comunidade da Zona Leste, onde Mariana criou seus filhos. Ele foi acompanhado por Fernando e por Gabriel, que serviu de guia. Mariana preferiu não ir. Aquele era um momento que Augusto precisava vivenciar sem ela presente. Augusto nunca tinha estado em um lugar assim. As vielas estreitas, as casas pequenas umas ao lado das outras, o barulho constante, o cheiro de comida misturado com esgoto. Crianças correndo descalças, mulheres lavando roupa em bacias, homens voltando do trabalho com uniformes sujos de tinta ou graxa. Era um mundo que ele sempre soube que existia, mas que se manteve distante, como se fosse algo em outro país. Gabriel levou Augusto até a biblioteca comunitária. Era um espaço pequeno, montado em uma sala cedida pela Associação de Moradores. Tinha algumas estantes com livros doados, computadores antigos mas funcionais e mesas onde crianças e adolescentes estudavam. Foi ali que Gabriel aprendeu 9 idiomas. Ali, naquele espaço minúsculo com internet lenta e livros desgastados pelo uso, Augusto sentou-se em uma das cadeiras de plástico e observou em silêncio. Havia uma menina de uns 12 anos lendo em voz alta para um grupo de crianças menores. Um adolescente de 16 anos ajudava outro com lição de matemática. Uma senhora idosa usava o computador pela primeira vez, com a ajuda paciente de um jovem voluntário. Havia ordem ali, havia esperança, havia dignidade. Um dos coordenadores da biblioteca, um homem de uns 50 anos chamado Seu Joaquim, reconheceu Gabriel e o cumprimentou com entusiasmo. Gabriel, meu rapaz, quanto tempo! Ouvi dizer que você está trabalhando agora, é verdade? Seu Joaquim era professor aposentado que dedicava os dias a manter aquela biblioteca, funcionando com recursos mínimos. Gabriel apresentou Augusto apenas como um empresário interessado em projetos sociais. Não mencionou o verdadeiro motivo da visita. Seu Joaquim mostrou a biblioteca inteira, falando com orgulho de cada conquista, dos livros doados que conseguiram arrecadar, dos 3 computadores que um técnico da comunidade consertou de graça, da parceria com uma universidade que mandava estagiários para dar aulas de reforço gratuitamente. E o que vocês precisam? Augusto perguntou, e foi a primeira vez que sua voz soou genuinamente interessada, sem condescendência. Seu Joaquim deu uma risada sem humor. Ah, senhor, precisamos de tudo. Mais livros, mais computadores, internet melhor, material escolar. Mas, principalmente, precisamos que os jovens acreditem que estudar vale a pena. Muitos desistem porque não veem futuro. Trabalham desde cedo para ajudar em casa. Param de estudar na primeira dificuldade. É uma batalha diária convencê-los de que educação é saída. Augusto ficou em silêncio. Olhou ao redor novamente e, pela primeira vez, realmente viu. Viu potencial desperdiçado por falta de oportunidade. Viu inteligência sufocada por necessidade. Viu sonhos adiados indefinidamente, porque a sobrevivência vinha primeiro. Quando saíram da biblioteca, Augusto caminhou pelas vielas em silêncio. Gabriel não disse nada. Apenas o acompanhou. Fernando seguia, atrás, observando a transformação acontecendo no rosto do amigo. Em determinado momento, uma mulher parou Gabriel na rua. Era a dona Conceição, vizinha de Mariana. Ela abraçou o menino com carinho e perguntou sobre a mãe, sobre Laura, sobre os estudos. Gabriel respondeu com o respeito que sempre teve pelos mais velhos. Dona Conceição, então, percebeu Augusto e Fernando, os dois completamente deslocados naquele cenário com suas roupas caras. São amigos seus, Gabriel? Ela perguntou com desconfiança visível. São. Gabriel respondeu simplesmente. Estão conhecendo a comunidade. Dona Conceição os examinou de cima a baixo e então soltou uma risada. Então, levem eles para conhecer de verdade. Levem na casa da Dona Maria, que faz o melhor acarajé da cidade, e na oficina do seu Paulo, que conserta coisas que todo mundo dizia que não tinha conserto. Mostrem para esses moços que aqui tem mais que pobreza. Tem gente trabalhadora, honesta, talentosa, gente que merece respeito. E foi o que Gabriel fez. Levou Augusto e Fernando para conhecerem Dona Maria e provarem o acarajé. Levou na oficina de seu Paulo, um senhor de 60 anos,
que consertava desde geladeiras até celulares. Tudo aprendido sozinho, sem nunca ter feito curso técnico. Levou na lojinha da Dona Teresa, que vendia doces caseiros e sustentava 5 netos com aquele trabalho. Apresentou o pastor Raimundo, que comandava um projeto de ressocialização de jovens. Mostrou a quadra onde aconteciam os treinos de futebol aos finais de semana, coordenados por voluntários da própria comunidade. A cada pessoa que conhecia, Augusto entendia um pouco mais. Entendia que tinha passado a vida inteira olhando para essas pessoas como estatísticas, como problemas sociais, como algo distante e abstrato. Nunca como indivíduos com histórias, sonhos, talentos e dignidade. Quando voltaram para a cobertura, já era final de tarde. Augusto entrou em casa em silêncio, foi direto para o escritório e ficou sozinho por horas. Silvana tentou falar com ele, mas ele pediu para ficar só. Ele precisava processar tudo aquilo que tinha visto. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando as luzes da cidade, pensando em quantas histórias como a de Gabriel existiam por ali. Quantos talentos desperdiçados, quantas inteligências sufocadas, quantas mães como Mariana trabalhando até a exaustão por salários indignos, e quantos empresários como ele, sentados em coberturas luxuosas, perpetuando aquele sistema. Na segunda-feira seguinte, Augusto convocou uma reunião extraordinária com toda a diretoria da empresa. Na sala estavam Fernando, Ricardo e outros 5 diretores. Augusto entrou com uma pasta cheia de documentos e colocou sobre a mesa. Vamos implementar mudanças estruturais na empresa, ele anunciou sem preâmbulos. E não estou pedindo opinião, estou informando. Pelos próximos 40 minutos, Augusto detalhou um plano completo de reestruturação dos processos de contratação. Não haveria mais exclusão baseada em origem, etnia ou classe social. Os critérios seriam exclusivamente mérito, competência e adequação à função. Ele anunciou a criação do programa de bolsas que Gabriel tinha exigido, mas foi além. Não seriam apenas bolsas escolares. Haveria mentoria profissional, estágios remunerados na própria empresa e um compromisso de contratação efetiva dos melhores alunos após a formação. Ricardo tentou argumentar sobre custos, sobre risco, sobre manter o padrão da empresa. Augusto o cortou com uma frieza que assustou a todos. O padrão da nossa empresa, Ricardo, estava nos levando para um escândalo de discriminação. O padrão da nossa empresa era ilegal, imoral e insustentável. Se você não consegue enxergar isso, talvez não seja mais adequado para a sua função aqui. Ricardo empalideceu. Nunca tinha visto Augusto falar assim. Nunca tinha visto o empresário defender algo com tanta convicção que não fosse lucro ou expansão de negócios. Fernando observava tudo com um sorriso discreto. Aquele era o Augusto que ele conheceu 30 anos atrás, quando os dois eram jovens empresários começando do zero. Um homem que acreditava em justiça, em mérito real, em fazer o certo. Aquele Augusto tinha se perdido em algum momento do caminho, mas talvez estivesse voltando. Enquanto isso, Gabriel começava sua rotina como consultor linguístico júnior. Ele trabalhava 3 tardes por semana, depois da escola. Seu escritório era pequeno, mas funcional, com um computador moderno e todo o material necessário. Sua primeira tarefa oficial foi revisar todos os contratos internacionais ativos da empresa. Ele encontrou erros em 7 contratos, erros que, se não fossem corrigidos, poderiam custar à empresa cerca de 15 milhões de reais em multas e indenizações. Augusto ficou branco quando leu o relatório de Gabriel. 15 milhões. 15 milhões que poderiam ter sido perdidos por descuido, por arrogância, por achar que dominavam idiomas que, na verdade, não dominavam. Gabriel não apenas identificou os erros, sugeriu correções, redigiu adendos contratuais e até entrou em contato direto com representantes das empresas estrangeiras para negociar as alterações. Ele fazia tudo em perfeito inglês, mandarim ou árabe, dependendo do caso. Os executivos, do outro lado, ficavam impressionados. Quem é esse novo consultor? Onde vocês o encontraram? Ele é excepcional. E Augusto,
que no começo tinha assinado o contrato de Gabriel por coação, agora entendia que não tinha apenas contratado um consultor, tinha contratado alguém que valia 10 vezes o salário que recebia. A transformação de Gabriel também era visível. O menino magro de roupas desgastadas agora usava roupas adequadas para o ambiente corporativo, compradas com o primeiro salário. Mas ele não mudou sua essência. Continuava educado, humilde, dedicado, continuava frequentando a biblioteca comunitária nos finais de semana, agora como voluntário, ensinando idiomas para outras crianças. Continuava sendo o mesmo Gabriel, só que agora com oportunidades à altura do seu talento. Mariana observava o filho com um misto de orgulho e preocupação. Orgulho pelo que ele conquistou, preocupação porque sabia que o mundo corporativo era cruel e que Gabriel, apesar de toda a sua inteligência, ainda era uma criança em muitos aspectos. Ela conversava com ele todas as noites, certificando-se de que estava bem, de que não estava sendo explorado, de que seus direitos estavam sendo respeitados. Mas Gabriel tranquilizava a mãe. Ele estava bem. Pela primeira vez na vida, estava usando seus talentos para algo além de sobreviver. Estava construindo algo. Estava fazendo diferença. E, acima de tudo, estava provando que origem não determina destino. O programa de bolsas começou a funcionar 3 meses após o acordo. A divulgação foi feita nas escolas públicas, nas associações de moradores, nas igrejas, nas bibliotecas comunitárias. Os critérios eram claros: mérito acadêmico, comprometimento e necessidade financeira. Não importava onde a pessoa morava, qual era a cor da sua pele ou quem eram seus pais. Importava o que ela podia fazer e o quanto estava disposta a se esforçar. Mais de 1.000 jovens se candidataram para as primeiras 50 vagas. Gabriel participou do processo de seleção, junto com uma equipe de psicólogos e educadores contratados especificamente para isso. Eles não escolheram apenas os melhores alunos, escolheram aqueles que demonstravam potencial, mesmo que as notas não fossem perfeitas. Escolheram aqueles que tinham fogo nos olhos, aqueles que queriam mais. A cerimônia de entrega das bolsas foi emocionante. Aconteceu no auditório da empresa, decorado para a ocasião. 50 jovens e suas famílias foram convidados. A maioria nunca tinha entrado em um prédio corporativo antes. Olhavam tudo com olhos arregalados, tentando absorver aquele mundo que sempre pareceu tão distante. Augusto fez o discurso de abertura. E pela primeira vez em muitos anos, ele falou de coração. Contou sobre sua própria origem humilde. Contou como quase esqueceu de onde veio. Contou como um garoto de 14 anos teve que lembrá-lo de que talento não tem endereço e que oportunidade deveria ser baseada em mérito, não em privilégio. Ele apresentou Gabriel à plateia. O menino subiu ao palco sob aplausos entusiasmados. Augusto colocou a mão no ombro dele e disse: "Este jovem me ensinou mais sobre justiça e coragem em um dia do que aprendi em 20 anos de carreira." Ele provou que quando você dá oportunidade real a pessoas talentosas, elas não apenas aproveitam, elas se destacam. E este programa existe porque ele teve coragem de exigir que eu fizesse o certo. Gabriel falou brevemente. Disse que aquelas bolsas não eram caridade, eram investimento. Investimento nas pessoas que fariam o Brasil do futuro. Disse que cada um deles ali tinha potencial para mudar não apenas suas próprias vidas, mas suas famílias, suas comunidades, seu país, e que esperava vê-los dali a alguns anos, não como beneficiários de um programa social, mas como profissionais competentes, fazendo a diferença em suas áreas. Mariana estava na plateia, chorando de emoção. Laura, sua filha de 16 anos, estava ao lado dela, também emocionada. Dona Conceição, seu Joaquim, Dona Maria, todos foram convidados. Representavam a comunidade que acreditou em Gabriel quando ninguém mais acreditaria. Após a cerimônia, houve um coquetel. Pela primeira vez, famílias de comunidades carentes compartilhavam o mesmo espaço que executivos de terno e gravata. No início havia tensão, olhares de desconfiança, barreiras invisíveis. Mas aos poucos as conversas começaram a fluir. Os executivos descobriram que aquelas pessoas tinham histórias fascinantes,
sonhos inspiradores, uma garra que a maioria deles nunca precisou ter. E as famílias descobriram que nem todos os ricos eram iguais, que alguns realmente se importavam. Fernando circulava pelo salão, conversando com todos, aproximando pessoas. Ele era bom nisso, sempre foi, e observava Augusto de longe, vendo o amigo finalmente reconectar-se com sua própria humanidade. Silvana também estava lá, e para surpresa de todos, foi uma das anfitriãs mais atenciosas. Ela conversou longamente com Mariana sobre os desafios de criar filhos, e pela primeira vez, as duas mulheres se conectaram não como patroa e empregada, mas como mães. Silvana admitiu que tinha muito a aprender com Mariana sobre resiliência e dedicação, e Mariana, generosa apesar de tudo, disse que também tinha muito a aprender sobre administração e organização. Bruno e Melissa estavam correndo pelo salão com outras crianças, filhos dos bolsistas. Pela primeira vez, eles brincavam com crianças que não eram da mesma classe social. E descobriram que rir, brincar e se divertir não dependia de quanto dinheiro os pais tinham. Quando a noite terminou e todos foram embora, Augusto ficou sozinho no salão vazio. Olhou ao redor, para as cadeiras desocupadas, para os copos de suco esquecidos sobre as mesas, para os balões ainda presos no teto, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que tinha feito algo significativo, algo maior do que fechar um contrato milionário, algo que realmente importava. E pela primeira vez em muitos anos, Augusto Valente dormiu em paz. 6 meses após aquele dia que mudou tudo, Gabriel estava sentado em uma sala de reuniões no 23º andar do edifício corporativo, cercado por executivos que tinham o triplo da sua idade e décadas de experiência em negócios internacionais. Ele vestia um terno simples, mas elegante, comprado por Mariana com parte do primeiro salário dele. O cabelo cacheado estava penteado com cuidado. Mas eram os olhos que chamavam a atenção. Aquele olhar intenso, maduro além dos seus agora 15 anos, que parecia enxergar através das palavras até chegar nas intenções reais. A negociação era com uma empresa do Emirados Árabes Unidos. Tratava-se de um contrato de importação de componentes eletrônicos que valia 42 milhões de reais. Augusto estava à cabeceira da mesa, mas tinha deixado claro antes da reunião começar que Gabriel teria autonomia total para conduzir a tradução simultânea e para intervir caso percebesse qualquer problema linguístico ou cultural. Os representantes árabes chegaram pontualmente. Eram 3 homens de meia idade, vestindo trajes tradicionais, liderados por um empresário chamado Khalil Al-Mansur. Eles cumprimentaram Augusto formalmente e então notaram Gabriel. Houve uma troca de olhares entre eles, claramente surpresos por ver alguém tão jovem em uma negociação daquela magnitude. Khalil se dirigiu a Gabriel em árabe, testando-o. Você é o tradutor? Você parece muito jovem para estar aqui. Gabriel respondeu em árabe clássico impecável, com o sotaque correto e a formalidade apropriada. Tenho 15 anos, senhor Al-Mansur, mas domino o árabe há 4. Será uma honra servir de ponte entre nossas culturas nesta negociação. Que Alá abençoe nosso encontro com honestidade e prosperidade mútua. O rosto de Khalil se iluminou. Ele respondeu em árabe, agora com um tom de respeito genuíno. Sua pronúncia é excelente, e você conhece as saudações apropriadas. Isso é raro em alguém tão jovem, especialmente no Ocidente. De onde você aprendeu? Gabriel explicou brevemente, ainda em árabe, sobre sua jornada de aprendizado. Khalil ouviu com atenção crescente, e então se virou para Augusto, desta vez falando em inglês. Senhor Valente, este jovem é extraordinário. Em minha experiência trabalhando com empresas brasileiras, nunca encontrei ninguém que compreendesse tão profundamente não apenas o idioma, mas as nuances culturais do mundo árabe. A reunião começou. Gabriel traduzia simultaneamente, mas fazia mais do que isso. Ele captava não apenas as palavras, mas as intenções por trás delas. Quando Khalil usava uma expressão que poderia ser interpretada de múltiplas formas, Gabriel explicava os diferentes significados antes de Augusto responder. Quando um termo técnico era mencionado, ele verificava se todos tinham o mesmo entendimento antes de prosseguir.
Em determinado momento, durante a discussão sobre cláusulas de pagamento, um dos representantes árabes usou uma construção gramatical que poderia criar uma brecha contratual significativa. Era algo sutil, que passaria despercebido para a maioria dos tradutores, mas Gabriel percebeu. Ele pediu licença e, com delicadeza, apontou a ambiguidade. Explicou em árabe que aquela formulação poderia ser interpretada de duas formas completamente diferentes e que isso poderia criar problemas futuros para ambas as partes. Khalil ficou em silêncio por um momento, analisando o que Gabriel tinha dito. Então sorriu e acenou com a cabeça. Você tem razão, jovem. E agradeço por apontar isso. Vamos reformular para deixar claro. Um bom negócio é aquele onde ambos os lados entendem exatamente o que está sendo acordado. Você serve a sua empresa com grande sabedoria. A negociação durou 4 horas. Ao final, o contrato foi assinado com termos que beneficiavam ambos os lados de forma justa. Quando os representantes árabes se levantaram para ir embora, Khalil se aproximou de Gabriel e colocou a mão no ombro do menino. Gabriel, eu tenho 3 filhos. Todos estudaram nas melhores universidades da Europa. Nenhum deles tem a maturidade e a competência que você demonstrou aqui hoje. Seu futuro é brilhante, que Alá ilumine seu caminho. Gabriel agradeceu com humildade. Quando os árabes saíram, a sala explodiu em elogios. Os executivos da empresa que tinham assistido à negociação não conseguiam acreditar no que tinham presenciado. Fernando abraçou Gabriel com orgulho paternal. Augusto ficou de pé, observando o menino que 6 meses atrás ele tinha ridicularizado, e sentiu uma mistura de vergonha pelo passado e gratidão pelo presente. Naquela noite, Augusto convidou Gabriel e Mariana para jantarem com ele e sua família na cobertura. Não era mais uma relação de patrão e empregados. Era algo diferente. Uma amizade improvável, mas genuína, nascida do confronto e amadurecida pelo respeito mútuo. Durante o jantar, Bruno não parava de fazer perguntas a Gabriel sobre a negociação. O menino de agora 11 anos estava fascinado. Melissa desenhava enquanto escutava, criando imagens do que imaginava serem os homens árabes e seus países distantes. Silvana conversava animadamente com Mariana sobre o programa de bolsas, que tinha se expandido além do planejado original. Já eram 120 jovens beneficiados, e a lista de espera tinha mais de 2.000 nomes. Foi durante aquele jantar que Augusto fez um anúncio que surpreendeu a todos. Ele tinha decidido criar uma fundação. Não seria apenas um projeto da empresa. Seria uma entidade independente, com sede própria, equipe dedicada e recursos permanentes. O objetivo seria expandir o modelo de bolsas para todo o país, criar programas de mentoria, desenvolver parcerias com universidades e garantir que jovens talentosos de todas as origens tivessem acesso a oportunidades reais. E Gabriel, Augusto disse, olhando para o menino, eu gostaria que você fosse o embaixador da fundação. Você seria o rosto do programa. Sua história inspiraria outros jovens a acreditarem que é possível. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Mariana segurou a mão do filho, deixando a decisão com ele. Finalmente, Gabriel falou. Eu aceito, mas com uma condição. A fundação não pode ter apenas o meu rosto. Precisa ter o rosto de todos os jovens que estão conquistando suas oportunidades. Não sou especial. Sou apenas alguém que teve sorte de ter uma mãe que sempre acreditou em mim e acesso a uma biblioteca pública. Existem milhares de Gabriéis por aí. A fundação precisa encontrá-los e dar a eles o que foi dado a mim. Chance de provar seu valor. Augusto concordou. E naquele momento, selaram não apenas um acordo, mas um compromisso de longo prazo com a transformação social. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Uma jornalista investigativa chamada Júlia Mendes estava pesquisando histórias sobre mudanças corporativas no Brasil. Ela tinha ouvido rumores sobre transformações significativas na empresa de Augusto Valente e decidiu investigar. Júlia era conhecida por seu trabalho sério e comprometido com questões sociais. Tinha vencido prêmios por reportagens sobre desigualdade e injustiça.
Ela conseguiu uma entrevista com Augusto sob o pretexto de falar sobre o programa de bolsas. Mas durante a conversa, ela percebeu que havia algo mais profundo ali. Augusto não falava como empresários geralmente falam quando fazem projetos sociais para melhorar a imagem. Ele falava com convicção genuína, com emoção real. Havia uma história ali. Júlia sentiu. Ela começou a investigar. Conversou com funcionários da empresa. Visitou a comunidade onde Mariana e Gabriel moravam. Falou com seu Joaquim na biblioteca. Com Dona Conceição. Com os bolsistas do programa. E aos poucos, a história completa emergiu. A história de um garoto que confrontou um bilionário. A história de transformação, justiça e coragem. Júlia pediu uma entrevista com Gabriel. Mariana estava hesitante, preocupada com a exposição do filho. Mas Gabriel, após pensar cuidadosamente, aceitou. Se a história for ajudar outros jovens a acreditarem que podem mudar suas realidades, então vale a pena contar, ele disse à mãe. A entrevista durou 3 horas. Gabriel contou tudo. Como aprendeu os idiomas, o dia na cobertura, a humilhação, decisão de gravar as conversas discriminatórias, o confronto, a negociação, a transformação que se seguiu. Ele mostrou os certificados, explicou sua metodologia de estudo, falou sobre a importância da biblioteca pública. Júlia também entrevistou Augusto. E, para surpresa da jornalista, o empresário não tentou esconder nada. Ele admitiu seus preconceitos, admitiu a discriminação, admitiu que foi confrontado e forçado a mudar. Mas também falou sobre como aquela mudança forçada se transformou em mudança genuína. Como ele redescobriu valores que tinha perdido. Como um garoto de 15 anos, o ensinou mais sobre liderança e justiça do que qualquer curso executivo. A reportagem foi publicada em um domingo, ocupando 8 páginas da revista semanal mais respeitada do país. O título era O Menino que Falava 9 Idiomas e Mudou um Bilionário. A matéria trazia fotos de Gabriel na biblioteca comunitária, de Mariana em seu novo cargo, de Augusto visitando a comunidade, dos bolsistas recebendo seus certificados. A repercussão foi imediata e massiva. A revista esgotou nas bancas em questão de horas. O site travou com o volume de acessos. As redes sociais explodiram com comentários. A história tocou algo profundo no país. Em uma época de tanta desigualdade, de tanto cinismo, de tanta desesperança, aquela história oferecia algo raro. Esperança real, prova concreta de que transformação era possível. Gabriel acordou na segunda-feira e descobriu que era famoso. Seu telefone não parava de receber mensagens. Jornalistas pedindo entrevistas, programas de televisão querendo convidá-lo, universidades oferecendo bolsas integrais, empresas querendo contratá-lo. Era avassalador. Mariana, assustada com a dimensão da exposição, queria proteger o filho. Mas Gabriel, com sua maturidade característica, gerenciou a situação. Ele aceitou apenas 3 entrevistas. Uma para um programa de televisão educativo, outra para um podcast sobre educação, e uma terceira para um programa popular de domingo, porque queria que sua história chegasse nas casas mais simples, onde viviam outros jovens como ele. Em cada entrevista, Gabriel repetiu a mesma mensagem. Não era sobre ele, era sobre oportunidade. Era sobre um país que desperdiçava talentos por preconceito e desigualdade. Era sobre a necessidade urgente de criar pontes entre potencial e oportunidade. E era sobre coragem. Coragem de confrontar injustiça. Coragem de exigir respeito. Coragem de acreditar que você vale mais do que o lugar onde nasceu. As entrevistas com Augusto também foram impactantes. Ele não tentou se pintar como herói. Admitiu que foi forçado a mudar, mas que agradecia por isso todos os dias. Ele falou sobre como o sucesso financeiro tinha o cegado para questões humanas fundamentais. Como ele tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava quando era jovem e pobre. A história se espalhou para além do Brasil. Jornais internacionais a reproduziram. Gabriel recebeu convites para falar em conferências sobre educação em outros países.
Uma universidade americana ofereceu bolsa integral para ele cursar o ensino médio lá, com todas as despesas pagas. Mas Gabriel recusou. Meu lugar é aqui, ele disse na entrevista de televisão. Aqui é onde posso fazer mais diferença. Se eu for embora, seria apenas mais uma história de alguém que conseguiu escapar. Eu não quero escapar. Eu quero mudar. E mudança acontece ficando, enfrentando, construindo. Aquelas palavras inspiraram milhares de jovens. Cartas começaram a chegar. E-mails, mensagens em redes sociais. Jovens de todo o país contando suas próprias histórias de luta, pedindo conselhos, compartilhando sonhos. Gabriel tentava responder o máximo que conseguia, mas logo percebeu que precisava de ajuda. Foi então que surgiu a ideia do site da Fundação ter uma sessão de mentoria online. Jovens podiam se cadastrar e seriam conectados com mentores voluntários. Profissionais bem-sucedidos que dedicariam algumas horas por mês para orientar, aconselhar e inspirar. A resposta foi surpreendente. Mais de 5.000 profissionais se ofereceram como mentores voluntários na primeira semana. O programa de bolsas teve que expandir novamente. Empresas de todo o país entraram em contato querendo criar programas similares. Augusto compartilhou generosamente toda a metodologia, todos os processos, todos os aprendizados. Ele tinha entendido que aquilo não era sobre competição ou exclusividade. Era sobre movimento, sobre criar uma onda de transformação. Fernando se tornou presidente da fundação. Ele se aposentou da empresa para se dedicar integralmente ao projeto. Dizia que nos seus 65 anos tinha feito muito dinheiro, mas agora queria fazer diferença real. Sob sua liderança, a fundação cresceu rapidamente, sempre mantendo os princípios fundamentais: mérito real, oportunidade justa, acompanhamento sério. 3 meses após a reportagem, Gabriel participou de um evento na biblioteca comunitária onde tudo começou. Era uma homenagem. Seu Joaquim, com lágrimas nos olhos, entregou a Gabriel uma placa. Não era uma placa cara ou sofisticada. Era feita de madeira reciclada, com as palavras gravadas à mão. Gabriel Oliveira, nosso orgulho, nosso exemplo, nossa esperança. Havia centenas de pessoas ali. Moradores da comunidade, bolsistas do programa, jornalistas e Augusto com sua família. Bruno e Melissa estavam na primeira fila, aplaudindo entusiasticamente. Silvana tinha os olhos marejados. E Augusto, o homem que 6 meses atrás ridicularizou aquele garoto, agora o aplaudia de pé com respeito genuíno e gratidão profunda. Gabriel falou brevemente. Agradeceu a seu Joaquim por manter aquele espaço funcionando, apesar de todas as dificuldades. Agradeceu a Dona Conceição por sempre acreditar nele. Agradeceu aos vizinhos que formaram uma rede de apoio para sua família. E agradeceu especialmente à mãe, Mariana, que estava chorando copiosamente na primeira fila ao lado de Laura. Mãe, você lavou roupas, limpou casas, cuidou de filhos alheios, trabalhou até a exaustão. Tudo para dar educação para mim e para a Laura. Você nunca desistiu, nunca deixou de acreditar. Tudo o que eu consegui foi porque você me deu a base, o amor, a disciplina, a esperança. Esta placa não é minha, é sua. Mariana subiu no pequeno palco improvisado e abraçou o filho. E naquele abraço estava contida toda a jornada, todo o sofrimento, toda a luta, toda a vitória. A comunidade inteira aplaudia, muitos chorando, porque viam naquela cena a redenção de todas as mães que trabalham duro para dar futuro melhor aos filhos. Augusto observava de longe e lembrava do dia em que quase destruiu tudo aquilo. O dia em que riu daquele garoto, o dia em que o humilhou, o dia em que ele próprio foi humilhado pela verdade. E ele agradecia. Agradecia por Gabriel ter tido coragem de confrontá-lo. Agradecia por ter sido forçado a enxergar. Porque aquela confrontação o salvou. Salvou sua humanidade. Salvou seu legado. Após o evento, enquanto as pessoas conversavam e confraternizavam, Gabriel encontrou um momento para ficar sozinho com Augusto. Os dois se afastaram um pouco, ficando perto das estantes de livros onde Gabriel tinha passado tantas horas estudando.
Senhor Augusto, Gabriel disse olhando para os livros, eu nunca te agradeci adequadamente. Augusto o olhou surpreso. Me agradecer? Por quê? Porque você poderia ter me destruído. Poderia ter usado todo o seu poder para me esmagar. Poderia ter demitido minha mãe e arruinado minha família. Mas você não fez isso. Você escolheu mudar, e essa escolha mudou não apenas você, mas centenas de vidas. Isso merece reconhecimento. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele colocou a mão no ombro de Gabriel. Garoto, eu não escolhi mudar. Eu fui forçado a mudar. E essa é a verdade. Mas o que aprendi é que, às vezes, a gente precisa ser forçado a enxergar o que está cego para ver. Você me deu algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Você me deu uma segunda chance de ser um homem decente. E por isso, sou eu que te agradeço. Os dois se abraçaram. E naquele abraço, todas as barreiras que separavam um bilionário de um garoto de comunidade desapareceram. Ali eram apenas dois seres humanos que tinham aprendido algo fundamental. Que transformação é possível? Que pessoas podem mudar? Que justiça pode prevalecer? E que coragem e inteligência, quando combinadas, podem mover montanhas. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Laura, a irmã de Gabriel, conseguiu passar no vestibular para enfermagem em uma universidade pública. Ela era uma das bolsistas do programa e tinha tido acesso a cursos preparatórios que antes eram inacessíveis. No dia do resultado, a casa inteira celebrou. Mariana chorou de orgulho vendo os dois filhos construindo futuros que ela nunca imaginou possíveis. Bruno, inspirado por Gabriel, começou a estudar seriamente. Suas notas melhoraram drasticamente. Ele não era um gênio como Gabriel, mas descobriu que, quando se aplicava de verdade, era capaz de muito mais do que imaginava. E mais importante, começou a tratar as pessoas com respeito, independente de origem. Melissa desenvolvia interesse por idiomas e passava horas pedindo para Gabriel ensinar palavras em diferentes línguas. Ricardo, o sócio que participou das conversas discriminatórias gravadas, pediu demissão. Não foi forçado. Foi escolha dele. Ele não conseguia mais se olhar no espelho depois que a história veio à tona. Mudou-se para outra cidade e, segundo relatos, estava tentando reconstruir sua vida longe dos holofotes. A empresa de Augusto se tornou referência em responsabilidade social corporativa. Outras empresas visitavam para aprender sobre o programa de bolsas, sobre os processos de contratação inclusivos, sobre como criar oportunidades reais para pessoas de todas as origens. Augusto dava palestras, participava de painéis, compartilhava sua história de transformação. Ele nunca escondeu a verdade. Sempre admitiu que foi confrontado, forçado a mudar. E sempre enfatizava que essa era a parte mais importante da história. Que mudança genuína muitas vezes começa com confrontação desconfortável. Que crescimento real acontece quando somos forçados a sair da zona de conforto e encarar verdades inconvenientes sobre nós mesmos. Um ano após aquele dia que mudou tudo, a Fundação organizou um evento anual. Era uma celebração dos bolsistas, uma prestação de contas à sociedade e uma renovação de compromissos. O evento aconteceu em um centro de convenções, com mais de 1000 pessoas presentes. Gabriel, agora com 16 anos, estava no palco ao lado de outros 10 bolsistas. Cada um contou sua história. Histórias de superação, de obstáculos vencidos, de sonhos realizados. Havia a menina que queria ser médica e agora estava no primeiro ano de medicina. O rapaz que sonhava em ser engenheiro e tinha conseguido estágio em uma multinacional. A jovem que queria ser professora e estava dando aulas voluntárias na própria comunidade. Quando foi a vez de Gabriel falar, o silêncio no auditório foi absoluto. Ele não falou sobre si mesmo. Falou sobre todos eles, sobre o que aqueles jovens representavam, sobre como cada história ali era a prova de que talento existe em todos os lugares, esperando apenas por oportunidade. Ele então fez algo inesperado. Chamou Augusto ao palco. O empresário subiu, claramente surpreso. Gabriel pegou o microfone e falou: "Este homem me humilhou, me ridicularizou,
Duvidou de mim baseado apenas na minha origem, e eu poderia tê-lo odiado por isso. Poderia ter usado o poder que tinha para destruí-lo. Mas eu aprendi algo importante. Ódio não constrói nada. Vingança não muda nada. O que constrói e muda é justiça combinada com compaixão. E hoje, 1 ano depois, este homem se tornou o maior defensor de jovens como eu. Ele provou que pessoas podem mudar. E isso é mais poderoso do que qualquer vingança poderia ser. O auditório explodiu em aplausos. Augusto, com lágrimas nos olhos, abraçou Gabriel. E naquele abraço, diante de 1000 pessoas, foi selada a transformação completa de um homem que quase perdeu sua humanidade, mas que teve a sorte de encontrar alguém corajoso o suficiente para mostrá-lo o caminho de volta. Mariana assistia, da plateia, ao lado de Laura, de Silvana, das crianças. Dona Conceição estava ali. Seu Joaquim também. Fernando aplaudia de pé. E todos eles sabiam que estavam testemunhando algo raro. Estavam vendo prova real de que transformação é possível. Quando o evento terminou e as luzes se acenderam, as pessoas não foram embora imediatamente. Ficaram conversando, trocando contatos, criando redes. Bolsistas conversavam com empresários. Moradores de comunidade conversavam com executivos. Barreiras se dissolviam. Pontes se construíam. Gabriel encontrou um canto tranquilo e observou tudo aquilo. Ele pensou na jornada. Pensou no garoto de 14 anos que entrou naquela cobertura luxuosa com medo, mas se recusou a ser invisível. Pensou em todos os dias estudando sozinho na biblioteca. Pensou na mãe trabalhando até a exaustão. Pensou no confronto. Pensou na transformação. E ele entendeu algo fundamental. Ele não tinha mudado o mundo. Não tinha resolvido a desigualdade. Não tinha acabado com o preconceito, mas tinha provado que uma pessoa, mesmo sem poder ou privilégio, pode fazer diferença quando combina preparação com coragem. Pode enfrentar gigantes quando tem evidências e princípios. Pode transformar humilhação em justiça quando se recusa a aceitar que origem determina destino. Mariana se aproximou do filho e ficou ao lado dele, observando a mesma cena. "Você está orgulhoso, mãe?" Gabriel perguntou. Mariana o abraçou. "Sempre estive orgulhosa de você, meu filho, desde o dia em que nasceu, e estarei orgulhosa para sempre. Não pelo que você conquistou, embora isso seja extraordinário, mas por quem você é, por nunca ter perdido sua bondade, sua humildade, sua compaixão. Você poderia ter se tornado amargo com tudo que enfrentamos, mas escolheu ser melhor, e isso vale mais do que todos os idiomas do mundo." Gabriel sorriu. Um sorriso verdadeiro, tranquilo, de quem sabe que fez o certo. E então, ele olhou para o futuro. Sabia que teria desafios. Sabia que o mundo ainda era desigual, ainda era injusto, ainda era duro com quem vinha de baixo. Mas também sabia que ele tinha provado algo importante, que era possível, que valia a pena lutar, que preparação, coragem e integridade podiam abrir caminhos onde antes só havia muros. Augusto se aproximou deles e ficou ao lado de Mariana. Os três ficaram ali, observando aquele salão cheio de esperança e possibilidade. O bilionário que quase perdeu tudo. A mãe que nunca desistiu. E o garoto que falava 9 idiomas e mudou não apenas uma empresa, mas vidas. Juntos, eles eram prova viva de que quando talento encontra oportunidade, quando coragem encontra justiça, quando confrontação se transforma em transformação, o impossível deixa de existir. E o mundo, ao conhecer essa história, aprendeu que gigantes podem ser derrubados não pela força, mas pela inteligência, pelo preparo e pela recusa absoluta de aceitar que seu valor seja determinado por onde você nasceu. O que começou como humilhação, terminou como transformação. O que começou como opressão, terminou como justiça. E o que poderia ter terminado em destruição, terminou em esperança. Gabriel olhou para a mãe e para Augusto e entendeu que aquilo não era um final. Era apenas o começo de algo muito maior. Era o começo de uma vida dedicada a criar pontes onde antes só havia abismos. A criar oportunidades onde antes só havia barreiras. A provar todos os dias que origem não é destino.
E com essa convicção ele seguiria em frente. Um passo de cada vez. Um idioma de cada vez. Uma vida transformada de cada vez. Porque Gabriel Oliveira, o menino que falava 9 idiomas e enfrentou um bilionário com nada além de inteligência e coragem, tinha aprendido a lição mais importante de todas. Justiça não é algo que você recebe. É algo que você conquista. E quando você conquista para si, tem a obrigação de ajudar outros a conquistarem também. E foi exatamente isso que ele fez pelo resto de sua vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel, Mariana e Augusto tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, coragem e justiça, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Qual momento te fez refletir sobre suas próprias atitudes? Qual personagem mais te inspirou? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem acreditar que transformação é sempre possível. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer acreditar no poder da coragem e da dignidade humana.